Depois do Sim ou Não, com o Silvio de Abreu, assinatura de José Severino, vamos dar sequência ao nosso debate. Estamos a abordar a produção do café em Angola com os nossos convidados. Magalhães Lourenço, que é o diretor adjunto do Instituto Nacional do Café, o INCA, órgão tutelado pelo Ministério da Agricultura e Florestas. O Ernesto Gonçalves, que vem em representação da Recafé, que é a Federação dos Produtores para o relançamento do café Robusta, ou Robustra, e também o Luciano Luís, que é o delegado da AIA na província do Bengo e também produtor. Estamos aqui a olhar para a produção de café, para os desafios. Aqui é uma questão sempre colocada, aliás, nos foi aqui colocada por um ouvinte, para já agradecemos, essa questão da diferença entre o Arábica e o Robustra, o que é mais... Qual é o café que tem aqui o maior gosto, seu Arábica? Mas já vimos que para a nossa matriz a aposta deve ser mesmo o Robusta, né? Não descurando também esta produção não arábica. Mas agora, para a produção de café, para todo este processo de relançamento, para além desta componente de formação do INCA, há também uma componente fundamental, que é financiamento, apoio, recuperação das fazendas. De onde vêm os financiamentos, Ernesto Gonçalves? As fazendas, elas se autofinanciam com a venda, os preços no mercado estão mais atrativos, ou as diferentes iniciativas do Estado também têm permitido financiar a produção de café? Estamos a falar, como no caso do FADA, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, o próprio Banco Angolano de Desenvolvimento, BDA, que também financia a agricultura, e como outras instituições bancárias, como a Banca Comercial. Têm tido financiamento destas instituições? José Silva, eu queria voltar há bem pouco tempo, na outra sessão, fez uma pergunta, o que era a Libra e o peso. Sim, isso, nesta pergunta está para depois ver essa diferença entre sim. o peso. O mercado norte-americano, Nova York, a Bolsa de Nova York, ela tem a medida de peso que é a Libra. É a medida de peso utilizada para o café. Para o café, é a Libra. E uma Libra é igual a 0,45359237 quilos. E 1 quilograma é equivalente a 2,2046 libras. Eu preciso fazer esse esclarecimento, porque de repente estamos aqui a apresentar que o preço atual é 360,55 dólares por libra. Por libra. E a gente sabe que libra é moeda do país, no caso é moeda britânica. Não, libra é peso. Não. É libra peso. Por isso esse enquadramento. Não aqui no caso do café é a medida que se utiliza para pesar o café a nível do mercado, é a libra. Mas para os ouvintes que não têm, que se calhar conhecem apenas a libra como moeda. E vêm 360 dólares por libra, pode fazer alguma confusão. Daí a necessidade desse esclarecimento. Fica mais ou menos 3,55 dólares. Okay. Por quilo? O quilo. Exato. Está agora a produção. Sim, porque 1 quilograma são 2,20 libras peso. Perguntamos sobre o financiamento, apoios para... Por isso é que é mesmo chamado relançamento. Se os produtores tivessem com certa almofada financeira, não iriam recorrer a outro lugar. Nem precisavam de um resgate, de um relançamento, porque eles já iriam fazer o seu investimento. Mas os produtores encontravam dificuldades de poder obter financiamento da nossa banca. Tanto a banca como fundos, porque aplicavam juros, ou têm estado a estabelecer juros bastante elevados para os nossos produtores. É assim que a Federação e algumas cooperativas temos estado a contactar o FADA, principalmente o FADA, o BDA
a ver se encontramos taxas de juros mais acessíveis, abaixo de 7%, porque o BDA pratica 7%, 7,5%, mas o BDA, aliás, o FADA, neste momento, através da linha de crédito ou Transforma, já financia a 2%, 3%. Mas há uma exigência de certa documentação. E esta documentação que os nossos cafeicultores camponeses, principalmente, e mesmo alguns produtores de pequena monta, têm estado a encontrar. Estamos, junto das instituições de direito, a procurar encontrar o meio termo para que flexibilize tanto o FADA como as instituições que têm que passar. Podemos dar um exemplo. O direito de superfície. É exigido aos produtores o direito de superfície. Alguns são detentores do título de construção de terra, só, mas o direito de superfície não. É exigida a contabilidade. Também os pequenos produtores encontram dificuldade de ter uma contabilidade ainda organizada, de acordo com aquilo que é exigido. E outras exigências mais. Há o imposto que é cobrado aos produtores, aos fazendeiros. Muitos deles estão em dívida. Por quê? Porque não havia produção, não havia rendimento para poder satisfazer essa exigência do Estado que exige a AGT. Tudo isto temos estado a discutir e a conversar com essas instituições para encontrarmos um meio termo que possa alavancar os pequenos produtores. Que não está fácil, essa discussão não está fácil. Mas creio que em 2026 essa situação será ultrapassada. Luciano Luís, Deixe-me só. Sim. Eu passo para o Luciano Luís depois, aqui o INCA. Sim. Depois fecha esse capítulo aqui do financiamento. E é perguntar ao Luciano Luís, por causa da questão também da organização e de apoiar os produtores. Acreditamos que, para além da Recafé, que é este processo de relançamento, há também organização em cooperativas. Como é que estes pequenos agricultores, face a estas exigências para financiamento, essas dificuldades, como é que apoio é que podem surgir a nível de cooperativas, a nível das várias zonas de produção? Há estas associações, há cooperativas, funcionam, ou cada um por si? Meu caro jornalista José Silva, este não é o primeiro debate sobre o café. Vamos continuar a bater sempre, enquanto estivermos aqui bater na tecla, porque disse que em pedra dura, água mole, bate até que for. Eu já fui chamado de maluco por um assessor nosso da AIA há uns anos atrás, porque tentamos falar sobre o café robusto. Mas nós resistimos, estamos a continuar a provar que o nosso trabalho está a ter o seu efeito. Agora, financiamento. Antes do financiamento, eu acho que há um problema aqui a burocracia do nosso país é terrível. Eu tenho um documento na minha província do Bengo, para uma cooperativa, e o documento não sai. E quem vai ceder o financiamento a alguém se a documentação que legaliza a sua atividade não está em ordem? E quem está nas repartições a tratar da documentação são nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos amigos. É uma pesada burocracia que o país tem. A gente vai, por causa de uma assinatura de um diretor, a gente vai, não, o diretor não assinou, ou porque esteve de férias, ou porque... E isto impera. Se você quer avançar com uma atividade, com uma produção, e a documentação nunca sai, é extremamente complicado. Nem vale a pena voltar ao banco para pedir financiamento. Para quê, se você não tem documentação legal? E então, o que estamos a tentar fazer, nesse momento, nas nossas comunidades, individualmente, nós estamos a relançar as nossas produções com as nossas famílias, não sei o quê, individualmente. Eles estão a fazer porque têm algum conhecimento e também já sabem que é um determinado valor. Já estão a ganhar algum valor com o café, mais do que a banana, mais do que a coroeira, e então esse incentivo é que está a fazer com que o pessoal comece sobre a nossa jurisdição, porque nós sempre, para além, temos as associações dos naturais e amigos então essas associações têm que estar a fazer o seu trabalho no sentido de mobilizarmos as pessoas acreditaram em nós. Eu não vou dizer o nome de um banco aqui com quem estamos a lidar nesse momento, por exemplo, a minha associação Naturais Amigos do Pangual, quem
onde nossos associados, que têm 2 ou 3 ou 4 hectares para começar, vão receber cada um 2, 3, 4 milhões de kwanzas para esse dinheiro ser, portanto, devolvido quando o café começar a produzir. Portanto, são essas iniciativas que nós estamos a tomar antes de que cheguemos aos bancos comerciais. O banco comercial não quer ir lá no interior, saber onde está a montanha, onde o rio. Isso que o Dr. Magalhães esteve a falar na fronteira entre Angola e Malange, essas situações todas, portanto, são muito difíceis. E o café, o que vai nos trazer, quando nós começamos a recuperar, não só o café, quando nós começamos a recuperar as produções dos municípios, vai haver uma regressão de pessoas da cidade para o campo. Até mesmo isso que os jovens falam na educação, em línguas nacionais. Os jovens, vocês não vão aprender línguas nacionais nas universidades. Você aprende a língua nacional estando ali na Sanzala, no Quimbo, enquanto o avô, o tio, a tia estiver ali. Quando for para a universidade, é para, portanto, especializar-se na escrita. Se nós estivermos nas localidades, como é que eu aprendi um bocadinho no mundo? Porque nas fazendas do café. Como é que eu aprendi um bocadinho Kikongo? Porque estivemos na zona, por exemplo, do seminário da Cangola. Portanto, se nós estivermos, veja bem, o que é que isso traz? A produção do café vai levar muita gente, muita mão de obra. Mas nossa população, a juventude, estão com essa dificuldade. O Dr. Magalhães já falou que era aula sobre, portanto, estradas. Desculpa, engenheiro. Engenheiro Magalhães, desculpa. Falou das estradas. As estradas terciárias, secundárias, têm uma importância muito grande. Com o atraso das chuvas, podemos ter um rendimento nisso. Ou seja, as chuvas atrasaram, então vamos agora a tratar, enquanto a chuva não vem, vamos atacar as terciárias e secundárias, que é um veículo para ir em conta a produção do café. A produção do café não vai ficar à volta do município, da vila. É nas localidades, onde são as terciárias e secundárias. Portanto, uma coisa, um mal, pode provocar um outro bem. Mas, até agora, eu ainda não ouvi o nosso Estado a falar, aquele governo de Engenheiro Magalhães, está de parabéns, diz que a partir da próxima semana vamos começar a fazer, digamos, o levantamento concreto, o que é que vai ser, o que é que não vai ser. Estamos de parabéns. Por quê? Os outros países, quando há muita neve, já sabem o que é que vai provocar. Quando não há neve, também sabem o que vão provocar. Nós não. Os nossos sistemas meteorológicos dizem 2 coisinhas e tal, ao longo da... Vai chover, não vai chover, depois não chove, no dia que programaram a chuva, e no dia que não programamos chove. Quer dizer, nós muitas vezes utilizamos mal aquilo que nos deram, aquele mecanismo da ciência, nós até aí utilizamos mal. Não está a chover desde novembro, dezembro, estamos em janeiro, e o governo, o que estão ligados à agricultura, enfim, todas as instituições não estão a ver que isso vai haver. Não é só o café, não, porque o café vai ser afetado, mas a própria alimentação normal, a mandioqueira, o milho, enfim. Na minha lavra, no Quiemba, deixei milho em novembro, nessa altura, acima do joelho, já secou tudo. E isso vai ter implicações no próximo ano, quando vamos começar a querer comer a fuba do milho, o milho para a ração, enfim, vamos ter muita dificuldade. Mas parece que o pai ainda não se debruçou sobre isso. Parece que é uma coisa normal, não chover. Não é normal. É muito grave isso. Magalhães Lourenço. Bem, eu quero aqui realmente enfatizar. Esse tema da questão do financiamento à produção é um tema que nós temos estado sempre a nos bater. O que se passa a nível do país e o setor mais afetado nessa questão do financiamento é o setor intermédio, as pequenas e médias. Porque são as pequenas e médias empresas que não têm uma disponibilidade de tesouraria confortável para fazer face aos encargos de produção. E é este setor, se nós conseguirmos alavancar as pequenas e médias empresas, automaticamente a nossa produção, até digo assim mesmo, que dispara. Por quê? Porque esse setor intermédio é que serve de alavanca o setor familiar. Por exemplo, este setor intermédio, quer pequenas e médias e grandes empresas, a experiência, por exemplo, de fazendas âncoras, para depois que têm aparentemente esta contabilidade mais organizada e todo o processo burocrático já consolidado, não poderiam elas depois ser suporte ou link para apoiar estes agricultores familiares? Olha, realmente isto, eu queria chegar aí e vou chegar, isto já acontece.
porque nós começamos a inserir esse modelo de empresas âncora, aquelas empresas que conseguem financiar a seu redor aqueles produtores pequenos que o circunda. E o que é que tem estado a acontecer? Só para reparar, eu vou dar aqui um dado. Nós fizemos o acompanhamento o ano passado, o financiamento dado pelos comerciantes, porque os bancos não estão a intervir e o Instituto está a interceder com os bancos para que envolvam na atividade. O financiamento dado pelos comerciantes aos pequenos produtores ultrapassou quase a 250 milhões de kwanza. Mas como é que esses comerciantes financiam? Esses comerciantes agora, por exemplo, já começaram, vão dando suporte àqueles produtores que não têm recurso para a colheita, para a plantação, e depois, a posterior, depois da colheita, esses produtores devolvem com o café. Eu penso que aqui os colegas estão dentro dessa matriz, conhecem bem. Então, isto é que tem estado a funcionar a nível do meio rural na produção do café. E isto tem estado a dar resultado, porque as pessoas que não têm recursos para plantar, para colher e para manutenção das suas plantações recorrem os empresários aí local, e esses empresários alocam esses recursos e a posterior, depois da colheita, devolvem com café. Portanto, e para a questão da banca, nós temos estado a conversar, temos estado também a trabalhar com FADA, com o Banco BFA, mas pronto, é uma questão mesmo que tem que ser debatida, tem que ser discutida, que é para haver mais envolvimento na banca para o setor do café. Porque se assim não for, isto é que eu dizia logo no início, que nós temos que estudar aqui mecanismo sério para financiamento à produção, nem que seja com créditos bonificados, com mecanismos adequados ao ciclo produtivo do café. E, portanto, são situações que, a nível das associações, da Recafé, das outras associações que estão ligadas à cadeia do café com os bancos, tem que haver um diálogo, que é para vermos se conseguimos ultrapassar isso, porque se nós intervir nas pequenas e médias empresas, realmente o país vai dar um grande salto na produção do café. Sim, só para concluir agora com o engenheiro Miguel disse, nós temos de facto alguma experiência. Eu tenho uma experiência de um empresário na região de Quibache, tem 1.200 hectares de terreno, portanto a fazenda é dele, e ele, portanto, retalhou para 35 operadores da área, e cada um fica com 4, 5, 6, 7 hectares, e vão trabalhando na fazenda, para que, no fim, quem aparece junto do banco é o empresário, com toda a documentação que ele tem para fazer o financiamento, para aí fora, e ele é o elemento junto das comunidades que vai financiar esses pequenos agricultores ao seu redor. Porque uma pessoa que nem bilhete de identidade tem, vai exigir que tem que ter isso, aquilo, é complicado, nunca chegaremos lá. Então, com esse método, nós estamos a chegar à conclusão que será muito mais fácil, porque já, no passado já era assim. Os nossos avós não tinham conta bancária, não tinham não sei o quê, mas o comerciante ali próximo é que ia comprar o café do nosso avô, e o nosso avô, o nosso tio, o nosso pai, ao longo do ano, iria adquirir o que ele precisasse junto do comerciante, e quando chegasse em setembro, na venda do café, o mercado livre, o café pesado, é contabilizado, e com o dinheiro que ganhou, vai pagar as dívidas ao longo do ano, que conseguiu, portanto, manter a sua existência, alimentar a família, a educação, saúde, por aí fora. Esse mecanismo estamos a implementar estamos a chegar à conclusão que está a dar resultado. Olhando para o mercado, esta, podemos dizer, atração a nível de preços, quer no mercado nacional como internacional, o nosso café para onde é que vai? Por exemplo, depois da produção, qual é o passo a seguir? Os produtores não fazem a venda direta
a quem depois tem que dar outra utilidade, né? Como é que funciona o mercado? Primeiro para o nacional e depois também para a exportação. E onde é que vai o nosso café em termos de exportação? Nós, em termos de exportação, o principal destino do nosso café é Portugal, depois Itália e Polónia. Apesar que nós temos tido muitas solicitações de outros países, mas infelizmente é aquilo que nós estamos a dizer, que a nossa produção ainda não satisfaz. Mas os principais destinos do nosso café é Portugal, Itália, Polónia, e também já temos estado a exportar até para os Estados Unidos. Né? Mas ele vai exportado ainda como bago ou já com a transformação local, já com o produto final? No mercado internacional ainda há essas duas componentes. Olha, o país já dispõe de unidades de transformação disseminadas em várias províncias do país. Depois da colheita, esse café é secado, depois de secado, então é submetido ao rebenefício, e daí depois do rebenefício, pronto, o café está logo em condições para ser exportado, né? E o Instituto Nacional do Café faz a classificação, porque o café é uma cultura de exportação, obedece critérios para esse café sair. A certificação, por exemplo? Para esse café sair da Angola, o Instituto do Café faz a certificação e depois daí, pronto, tem as condições para ser exportado. E pode recuar alguma produção se não obedecer os critérios ou exigências para a exportação? Não, se não tiver os critérios para exportação, o Instituto Café não passa a documentação necessária para exportar, quer em termos de umidade, em termos de qualidade, em termos fitossanitários. Mas depois pode ser consumido localmente? Absolutamente, pode ser consumido localmente. É que todo produto que é exportável tem padrões específicos para exportação. Ernesto Gonçalves, a vossa produção, que é do Robusta, da Recafé, já serve o mercado local? Por exemplo, o Álvaro, o engenheiro Magalhães Alfredo, diz que tomou um café aqui de manhã, aqui na LAC, no nosso espaço, aqui, um Robusta, mas este Robusta pode ter saído de uma das vossas fazendas? Sim, já temos produtores, unidades de transformação, temos para além da primeira fase, que é o tal benefício, que é o descasque do café, depois vem o rebenefício, há também unidades de torra e moagem do café, algumas marcas que já vão circulando aí pelo nosso mercado, já há muito. Por isso, quando estiver à rua, pode deparar-se aí com um menino que esteja a vender um cafezito, aquele café já é nosso café nacional, muitos deles são café nosso nacional. Precisa-se muito mais produção para satisfazer o mercado nacional, porque há uma grande procura também, o número de consumidores está a aumentar bastante. Antes nós conseguimos saber melhor isto quando da realização da Feira do Café, o Festival Nacional do Café, que decorreu no mês de novembro, eu creio que sim. Vimos uma manifestação de muitos produtores que lá estavam, que já desenvolvem a atividade final, até quase a atividade final, que é a venda do café torrado em seus estabelecimentos. Só para dizer, nós a nível do país, nós temos 23 marcas, já temos 23 marcas de café. Essas marcas de café, até algumas delas já se podem encontrar nos estabelecimentos comerciais a nível do país, e também temos um segmento considerável de senhoras que dedicam a torra artesanal do café. Então, isto aqui dá-nos uma evolução enorme na produção de café, porque o que se passa concretamente com a produção de café, eu penso que tem que haver mais envolvimento de outros setores, porque isso não é uma atividade do Instituto, do Ministério da Agricultura, mas também aqui tem que haver uma complementariedade de outros setores, como a banca, reparação das estradas, as administrações municipais. Portanto, se tivermos todos ligados em torno do café, eu penso que o país brevemente vamos conseguir ter um salto enorme na produção
do café. Em termos de fábrica, estamos a falar sem citar marcas, né? Mas as tuas principais estão aqui em Luanda, ou no Bengo e no Kwanza Sul, né? Ou há mais por outras províncias? Temos marcas as de maior dimensão, né? Há pequenas indústrias. Sim, o maior número de marcas existente a nível do país é Kwanza Sul. Depois o UIS. Temos aí marcas como Café Gabela, temos Café Ndioto, temos Açoi Café, temos Café Calulo, temos o Café do Povo. Portanto, são várias marcas e com qualidade. Não há Café Pango ou Lourenço Com Luís? qualidade. Eu penso que vai ser agora uma responsabilidade dos colegas do Bengo também de mencionarem uma marca do Bengo. Temos o Café Cazengo. Portanto, é uma marca que já patentei um café realmente com sabor razoável e bom mesmo. Não esqueça que o Ambrise é Bengo, não é? A palavra Ambrise é do Rio Brites, né? Sim. Do Rio Ambrise, da província do Bengo. Exato. Hoje, assim, uma pergunta curiosa, porque sempre crescemos e até hoje mesmo, a nível da imprensa, sempre referência quando se fala da província do Uís. Fala-se muito da província do Uís, várias histórias, mas esta referência sempre à terra do bago vermelho. Vocês no Bengo não sentem ciúmes ou aceitam que é o Uís que manda em termos de produção de café? Não, ciúme, não sentimos ciúme. Eu até, algumas vezes que eu fui ao Uís em serviço, estive hospedado no Hotel Bago Vermelho. Sempre me hospedei no Hotel Bago Vermelho. Porque a província do Uís, tradicionalmente... Quer dizer, é uma referência do tempo colonial, mas que continua atual. Continua atual. A província do Uís é uma província que, na administração, há bem pouco tempo, 16 municípios, que eu ainda estudei 16 municípios, mas é uma província de 16 municípios, é um território igual da França, não é um território qualquer. Portanto, todo o café que se produziu em Angola, temos que dar a saber de que a província mais produtora era o Uís, a seguinte era o Kwanza Norte, depois era o Kwanza Sul, o Kwanza Sul absorvido para a Gabela, mas primeiro o Uís, a província número 1, o Kwanza Norte era a província número 2, depois temos a Gabela, e tínhamos o Kwanza Sul, depois temos um bocadinho também de Cabinda na altura, né? Agora no Cabinda também ainda produz café, mas o forte Cabinda é cacau. Sim, o Bago Vermelho, eu tenho um desafio e já tenho estado a conversar com outras pessoas. Não sei se o termo Bago Vermelho deveria ficar com isso ou deveria ficar com aquele que estivesse a produzir no momento mais café. Até serviria o nome de um troféu. E este troféu devia ter um determinado valor, né? Durante algum tempo, aquela província que é mais o Bago Vermelho pudesse produzir, ganharia aquele troféu e só por ter ganho, X mesmo que fosse $1 milhão para aquela província, desenvolver mais. Então, iria buscar competitividade entre todas as províncias. Assim como os municípios. Eu lanço esse reto para a Recafé. A Recafé realmente é que tem que consolidar esta ideia que aqui o colega Ernesto está a patentear. Portanto, hoje é a província do Bago Vermelho. Agora temos que trabalhar para a Recafé retirar essa denominação, né? A UIS com um troféu de $1 milhão. Portanto, a Recafé, penso que tem a representação no UIS. Sim, né? Temos. Então pronto, eu penso que está aqui aberta essa possibilidade. E nós, o Instituto Café, como sendo a Recafé um parceiro nosso, nós vamos acompanhar e até vamos ajudar, né? Agora é preciso saber quem vai disponibilizar o valor para esse prémio. Sim. Isso tem que se conseguir o dinheiro. Por isso, aí digo, para que não haja ciúme. Mas atenção, aqui para as províncias tradicionais, Malange está a vir, com força. Sim. Malange está a vir. E mesmo nós, o Instituto Café, este ano vamos consolidar também as nossas ações para a região das Lundas, com terras, com água, bastante aptidão para a produção do café. No entanto, amanhã se surgir o Malange também com designação de Bago Vermelho... Não é designação, mas é um troféu, como se fosse um concurso. Ao final do ano, a província que mais produzir o café leva aquele troféu.
Se Manaus for o maior produtor no ano de 2026, por que não levar esse troféu de Bago Vermelho? Fica institucionalizado o troféu Bago Vermelho anualmente com um determinado valor. Sim. Para que não haja ciúme. Porque, de fato, que há ciúme, como perguntou ele, se o bem não sente ciúme do Bago Vermelho. Sente. O Coisa Sul não sente o ciúme do Bago Vermelho. Então, estou a produzir o Bago Vermelho, nunca sou estimulado por este meu desempenho. Então, podemos... E já estive a conversar com algumas pessoas à volta disso. E eu creio que qualquer dia nós vamos institucionalizar isso para que o IS não fique tão vaidoso só com o nome de Bago Vermelho. É uma ideia positiva, né? A Recafé tem que trabalhar nesse aspecto, então, que é para vermos como é que vamos materializar essa ideia da Recafé. Nós, o Instituto Café, conforme eu disse, a Recafé é um parceiro privilegiado nosso. Vamos estar atentos e até colaborar, né? Fornecendo informações, dados credíveis, que é para poder ver se esse troféu sai. Agora, a Recafé tem que ter esse valor, que é para este prémio. O Instituto também, com certeza, que vai ajudar a encontrar esse valor. É verdade. Enquanto não se materializa, vamos nos conter a história e a tradição. Continua a dizer que o IJ é a terra do Bago Vermelho, mas uma produção que se pode estender, e pelo aquilo que vimos, a outras regiões. Aqui também essa perspectiva de se produzir café nas Lundas, ou seja, é possível essa produção em todo o território nacional. Estamos a falar de zonas altas, de montanha, de florestas. Se calhar não há muita referência para o sul, né? O Huila, Cunene, Cuando, Cubango e Namibe. Também não se fala muito em Benguela, mas pelo menos o Planalto Central, o Mochico, agora o leste com as Lundas, Malange, toda a região centro-norte do país e até do litoral é possível a produção de café. A região da Huila já tem uma produção não muito significativa, mas já se faz produção, sobretudo na região de Caluquembe e Caconda. A região do milho. Sim, e até Caluquembe nós temos um viveiro mesmo também do programa do Arábica, que tem estado a fornecer planta. Benguela está consolidada a região da Ganda. A região da Ganda também está, até brevemente vai já começar a aparecer também no mapa geográfico em grande escala, com a produção do café naquela região. Agora, quanto à questão das Lundas, nós tivemos em 2024 na região das Lundas, fizemos um trabalho de prospecção, fizemos um trabalho de análise, da avaliação, e vimos que a Lunda Norte tem aptidão para a produção das duas espécies, fruto do ambiente climático diferenciado que as Lundas têm. Então, estamos a trabalhar, inclusive já fizemos a distribuição de algumas plantas na região do Chamuteba e em alguns municípios da Lunda. Agora, esse ano vamos intensificar, porque é um projeto da cadeia de valor da região leste, isto que engloba Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico e as províncias do Cubango e Cubango. Portanto, nós não vamos fazer um trabalho apressado, nós vamos paulatinamente começar a introduzir e também a incutirmos a nossa população com tecnologia e método, porque sabe que para alguém que não está habituado à produção, nós não podemos chegar assim repentinamente e começarmos a incutir. É um trabalho que nós vamos fazer, vamos trabalhar com as populações, vamos consolidar um trabalho de mobilização e mostrar também as vantagens que pode advir da produção do café, para que essas populações consigam ter mais uma cultura de rendimento. Portanto, é um trabalho de ano e não estamos com pressa chegar e esse programa não der resultado. É um programa que nós vamos consolidando paulatinamente, que é para tentarmos obter resultado com este trabalho a nível da região das Lundas.
A cultura de café, ela convive bem com outras, ou estamos aqui a olhar para uma monocultura e que de alguma forma acaba por exigir mais dos solos? Não, a cultura do café, ela é consociada com outras. Pode estar consociada com bananal, palmar, o abacateiro, safoeiros, porque o cafeiro é de um porte mais baixo que a palmeira, que um abacateiro. E pronto, todas elas são de rendimento. O bananal, algo bem enquadrado, que depois também pode ser retirado mais tarde, quando ela estiver fechada. E antes de começar a produzir, o próprio café começar a produzir, a gente vai à busca de rendimento dessas outras plantas consociadas ao café. Ela não pode viver sozinha, não. Quer dizer que os produtores de café também produzem outras culturas, né? Por regra, principalmente na agricultura familiar, não é? Por regra produzimos outras Porque também precisam de se alimentar para estar no campo, não é? Sim. Enquanto espera o café, temos ali a batata doce, temos a mandioca, temos o milho, enfim, temos tudo, mais alguma coisa para poder alimentar as nossas populações ali que vão dedicar ao café. Agora, essa marca de ciúme de província, eu não sou muito disso. Eu gostaria que um dia, num debate aqui na LAC, disséssemos assim: Angola já está em 10º lugar da produção mundial do café. A mim vai me interessar se esse café está vindo de Malange, se está vindo do Uís, quando chegamos a 10º lugar no mundo da produção do café, se eu ainda estiver vivo, aí está bem, então aí ganhamos uma vitória. Porque tudo que se produz no país é para a nação. Se o nosso problema é recuperar os números, aproximar os números do passado, será um interesse maior do país é esse. Chegarmos um dia, Angola agora já está atrás do Vietnã, está atrás da Etiópia, em 7º, em 8º, em 10º lugar, portanto ficarei extremamente satisfeito. Porque se assim não for, seremos o contrário. Os diamantes produzidos na Lunda, as Lundas iriam ganhar, portanto, ter o monopólio do dinheiro proveniente da venda de diamantes. Não, os diamantes são nacionais. Não estou preocupado com esse ciúme de bago vermelho, à direita ou à esquerda. Quero que um dia nós chegamos a 10º lugar para aproximarmos nos números anteriores. Podemos acreditar, não a curto, mas no médio e longo prazo, devemos ter um horizonte temporal, Engenheiro Magalhães, de Angola voltar a atingir cifras altas em termos de produção de café? Podemos olhar para o café como um produto para este processo de diversificação da economia? Eu sou otimista e eu penso que sim, porque o que nos permite dizer isto é a disponibilidade de terra e água que Angola tem. E atenção, com boas práticas de produção, nós podemos, sim senhora, chegar a este nível de produção. E aliás, se repararem atualmente, há uma recuperação dessas zonas que outrora tiveram abandonado enorme. Hoje em dia já mais envolvimento na própria produção do café, na comercialização, e eu penso que sim, sou otimista, mas é preciso muito trabalho e é preciso mesmo aqui é preciso uma complementariedade de vários setores que interagem para essa produção. É só para dizer a direção, portanto, é a situação que eu vou dar aqui em primeira mão, mas eu penso que depois, a posterior, a direção do Ministério também vai pôr essa informação já para todos, porque existe agora uma estratégia do Ministério da Agricultura, dimensionamento de grandes viveiros integrados. Esses viveiros integrados vão produzir não só plantas de café, mas em função da aptidão de cada região, esses viveiros integrados vão produzir mudas de diferentes espécies. Eu penso que começamos a nos alinhar para isto e não temos outra saída. Nós temos que apostar nas nossas condições, naquelas culturas de rendimento, que é para podermos diversificar a nossa economia. O café, o palmar, o caju, o cacau, penso que são culturas que podem nos patentear para
para esse caminho da diversificação. Ok, obrigado. 11h46, aqui os instantes finais deste debate, mais um sobre a produção do café em Angola, mas às vezes é momento de pararmos, refletirmos e darmos um murro em cima da mesa. E é a rubrica que vem a seguir. Novamente o Silvio de Abreu, de volta à antena.